Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos para mais uma mensagem diária e louvamos ao Senhor que Ele tem nos concedido a tecnologia e em meio a momentos tão difíceis, podemos nos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje daremos continuidade e encerraremos uma série de mensagens acerca da suficiência e da excelência do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, nós nos utilizamos da carta escrita pelo apóstolo Paulo, a carta aos Colossenses, no seu capítulo 1, dos versos de 13 a 20. No primeiro momento, nós vimos, dos versos 13 a 14, que Cristo é suficiente por Ele ser o nosso Salvador. Depois nós vimos que Cristo é suficiente, dos versos 15 a 17, por ser Ele Criador e governador de todas as coisas. E hoje nós vamos observar que Cristo é suficiente e excelente, porque Ele é Senhor da sua igreja. Acompanhe comigo os versos 18 a 20. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, pelas verdades preciosas que o Senhor tem nos ensinado. E agora, Senhor, que o Senhor também, mais uma vez, nos ilumine para compreender o papel do nosso Senhor Jesus Cristo como o propósito da existência e da unidade da igreja. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de ouvir a tua voz. É assim que nós te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Se houve alguns aspectos que trabalhamos acerca da nossa sociedade, primeiramente, da sua insatisfação com o trabalho, insatisfação com a família e outros aspectos, e também um outro sentido na sociedade, sobretudo para com os jovens, que é a busca pela intelectualidade, a busca pelo conhecimento. Isso não é errado, mas a fonte de todo saber está no conhecer e reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos algo mais sério do que isso, que é dentro da própria igreja, porque vivemos dias que as igrejas tornaram-se bancos mercantis, tornaram-se bancos de negócio, ou seja, as pessoas vão para obter algo de Deus. As pessoas vão com o propósito para serem o centro da atenção. As pessoas vão para adorar, para chamarem a atenção para si. E se esquecem que a finalidade da igreja é servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que Ele cresça e nós diminuamos. Este deve ser o nosso pensamento. E vendo isto, então, nesta última parte dessa perícope, dessa pequena porção da palavra do Senhor, dos versos 18 a 20, ele começa assim nos dizendo o seguinte sentido: ele é o cabeça do corpo da igreja. Meus amados irmãos, se um dos membros forem cortados, ou um pé, ou uma mão, ou um olho for arrancado, certamente a pessoa há uma possibilidade de ficar viva. Mas se a cabeça for arrancada, então a morte é certa para todo o corpo. Então, ele coloca nesse último sentido que Cristo, então, é aquele que dirige a igreja, é aquele que mantém a sua igreja, o seu povo unido, todos os membros funcionando, é a cabeça, é o cérebro que manda o comando para as ações do corpo.
Mas não somente isso, né? Quando ele fala é a cabeça do corpo da igreja, ele também está falando dos ofícios. Cristo é rei, Cristo é profeta, Cristo é sacerdote. Então ele também fala desse ofício. E ele depois vai dizer, ele é o princípio primogênito dentre os mortos. Ele agora destaca um aspecto da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é cabeça da igreja, porque ele também venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ora, mas outras pessoas não foram ressuscitadas antes de Cristo, cronologicamente falando, como o caso de Lázaro, por exemplo. Ora, mas Lázaro voltou a morrer para o estado de separação entre o corpo e a alma, mas Cristo foi o primeiro que ressuscitou no sentido de vida eterna e ressuscitou com o corpo glorificado. Ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, para em todas as coisas ser o primeiro. Ele é o propósito da nossa adoração, ele é o motivo pelo qual nós vamos à igreja, não para bens materiais, não para suprir necessidades emocionais, mas sim para prestar culto, louvor, adoração, engrandecer o nome daquele que é digno de ser louvado. Outro aspecto, no verso 19, ele vai dizer assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nele residisse toda a plenitude, ou seja, toda a perfeição. Ele é coigual, coeterno e consubstancial, juntamente com o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Assim disse o próprio Senhor Jesus Cristo. E no verso 20 ele vai nos dizer: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, e que havendo feito a paz. Mais uma vez ele destaca a obra de reconciliação, a obra da remissão dos pecados, o seu sangue derramado para então satisfazer a justiça e a santidade do nosso Deus. E ele vai assim concluir: por meio dele, através dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Aqui é importante, ele não está falando de uma salvação universal, mas ele está falando de uma restauração universal. Ele está falando que tudo aquilo que foi criado será restaurado, mas não no sentido de indivíduo, mas no sentido da criação. Então, a restauração, ela é universal, mas não a salvação. E então ele nos garante um lugar eterno, uma vida eterna, e é por isso que ele é Senhor da igreja. Pelo seu ser, pelos seus ofícios, pela sua obra cumprida na cruz e também por ser o Filho amado do Senhor. E então ele é amado por Deus e, consequentemente, em Cristo, nós somos amados pelo Pai. Que privilégio, que algo precioso para as nossas vidas, aonde isso nos motiva a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que o nosso culto não seja um culto humanista, existencialista, pautado nas nossas necessidades, mas sim que o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor seja motivado pelo ser e pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Vamos orar ao Senhor mais uma vez, encerrando este momento. Pai, muito obrigado, porque ao olhar o ser do nosso Senhor Jesus Cristo revelado nas tuas Escrituras, bem como também a sua obra, nós podemos então nos alegrar. E o nosso coração exultante, ó Deus, deve estar pautado para uma adoração que vise única e exclusivamente a exaltação a Jesus Cristo. Que nós não nos coloquemos como centro das atenções do culto que prestamos, que ao ir à casa do Senhor, ou estar até mesmo em nosso quarto cultuando a Ti, que não coloquemos as nossas necessidades em primeira instância, mas sim que entoemos o nome do Senhor, que glorifiquemos o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Assim que nós a Ti oramos, em nome de Cristo, agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.